Olá, pessoal, saudações sustentáveis, sou o professor Paulo Vieira e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o subsistema de drenagem pluvial, no âmbito da disciplina Sistemas Urbanos. Neste conteúdo, nós vamos então falar um pouquinho sobre os custos de implantação da infraestrutura para a urbanização e aí voltado um pouco para a questão da drenagem pluvial, mas antes nós vamos ver alguns conceitos gerais sobre custos voltados a essa questão de infraestrutura urbana, para nos balizar aí na compreensão. Então, primeiro, é importante a gente conceituar aqui quais são os elementos que incidem custos aos sistemas de infraestrutura urbana, né? Então, são elementos físicos aí essenciais do sistema de infraestrutura urbana, as redes de serviços, as ligações prediais e os equipamentos complementares. Mais à frente, nós vamos, então, ver um pouquinho de cada um desses aí, mais informações sobre esses três elementos. Então, basicamente, a gente tem esses três elementos físicos aí que constituem, então, esses custos para, né, de cada subsistema nosso do sistema de infraestrutura urbana, dos sistemas básicos, vamos dizer assim. Nós temos outros custos, além desses três físicos, né, que são custos aí principalmente quando se trata de uma nova área a ser parcelada ou de uma nova área a ser urbanizada, né? Então a gente tem custo ali com a posse do terreno, ou regularização fundiária do terreno, levantamentos preliminares, né? Então, estudos como topografia, geotecnia, estudos geotécnicos, né? Para verificar a situação do solo, características, flora e fauna. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma caracterização da flora e da fauna ali, principalmente quando tem uma vegetação num estágio mais avançado de regeneração, né? Fazer sondagens, por exemplo, como sondagem de água do lençol freático, né? Porque o lençol é muito aflorante, então quando chove né, uma expressão muito popular, né, minou a água lá no terreno. Então, é um terreno que pode trazer dificuldades depois para uma obra de infraestrutura urbana, porque a água é um jargão que a gente usa, né, na engenharia. A água ela é inimiga aí dessas obras de infraestrutura. Então, a gente quer tirar essa água do meio para poder implementar esses equipamentos de infraestrutura, né? Assim como também projetos urbanísticos e complementares da área, né? Os projetos de engenharia, licenças, taxas e testes aí. No caso dessas licenças, né? E taxas voltadas aí aos tributos municipais, né? Que a gente tem que considerar também no custo total, né? Assim como também canteiro de obra e o BDI. O BDI é uma taxa que a gente coloca lá no orçamento, quando a gente está, inclusive, prestando o serviço, então é uma taxa que está muito relacionada aí com o retorno para o empreendedor, né? Ou o lucro, né? Em cima daquele serviço que ele vai executar, tá? Então, a gente detalhando um pouco mais o elemento redes de serviços, ele seria então compostos aí pelas redes, né, as tubulações, cabeamentos e as suas proteções. Então, nós estamos vendo aqui na foto, nessas fotos aqui, tubulações, por exemplo, nessas manilhas maiores de drenagem, né, redes aqui de cabeamento elétrico, fibra óptica, né, então, e as suas proteções, né? Então, às vezes o cabo passa dentro desse tubo, né? Que a gente está vendo um tubo corrugado aqui. Geralmente ele leva, né? Pode levar tanta a fiação, né?
da parte elétrica, como também da fibra ótica, aí, por exemplo, para fazer prestar o serviço de comunicação, de internet, né? Então, esse tubo corrugado aqui, ele serve de proteção para passar esse cabeamento. Assim como também estruturas como guias e sarjetas, pavimentos e postes, são considerados aí elementos, então, das redes, tá? Então, que serve para poder distribuir, conduzir os serviços para nós, seja o serviço de abastecimento de água, então a gente tem a rede de tubulação de água, seja o serviço de energia elétrica, então a gente tem o cabeamento elétrico, né? E também, no caso do sistema viário, né? Principalmente a pavimentação, né? Então, os custos relacionados às redes, né, são influenciados aí pelo traçado, topografia, materiais e exigências dos operadores dos serviços, né? Então, são elementos que vão incidir num custo final, né, para lançarmos, então, essas redes. Geralmente, é a parcela mais onerosa, com maior custo aí, de todo o orçamento para executarmos um serviço aí, por exemplo, um trecho de rede de água, um trecho de rede de esgoto, um trecho de rede de drenagem, né? Uma via. Então, é a parte geralmente mais cara desse orçamento nosso. O outro elemento físico que constitui, né, são as ligações prediais, né? Então, são ligações ou ramais das instalações prediais às redes de serviços, como tubulações, cavaletes e padrões. Então, justamente aquela estrutura que vai conectar as nossas, né, o nosso lote, a nossa residência, a nossa edificação, ou seja, o usuário ao serviço, então, ou a rede do serviço. Então, ela faz essa conexão do usuário com o serviço, né? Aí falando em termos de estrutura, né? O lote ou edificação, a rede. Então, a gente tem aqui, né, alguns exemplos aí. Por exemplo, nós estamos vendo aqui, né, o padrão de energia, né, conhecido como padrão de energia. Aqui nós temos tanto o padrão de energia quanto também o cavalete para a água potável, né? Então aqui nós temos um exemplo, ó, essa tubulação maior aqui de diâmetro maior é a rede de água potável, e aí a gente tem as derivações dela, ó, que é justamente para os usuários, que seria esse ramal, então, essa ligação predial, né? Esse ramal aí predial para o lote, né? Chegando então ao cavalete, né? Então, geralmente o cavalete, que é essa parte aí que liga as instalações que estão lá dentro das edificações, instalações, né, prediais, a instalação da infraestrutura do serviço, ela é feita aqui por meio, por exemplo, no caso do abastecimento de água, desse cavalete. Esse cavalete geralmente tem um hidrômetro, né? Aquelas cidades, ou seja, na maior parte das cidades aí que fazem a hidrometração de água de abastecimento. Em Ouro Preto, nós estamos começando a instalar esses hidrômetros aqui, mas os cavaletes já existem, que é essa peça que faz essa conexão, né? Aqui nessa outra foto a gente vê alguns outros exemplos do sistema, né, hidráulico, né, do esgoto domiciliar, né, ou das instalações domiciliares de esgoto, olha só, ligada à rede de esgoto. Então a gente tem uma caixinha de ligação, a gente costuma vê-la aí no passeio, né? A gente vê lá na calçada, lá naquela faixa de serviço da calçada, né? Uma chamada também de caixa laminar, né? E no caso da água pluvial, a gente tem essa boca de lobo, né? Que acaba recebendo, então, essa água pluvial. Então, nós não temos uma conexão da água pluvial da casa, né? Diretamente com a rede, né? Está passando, a gente lança na sarjeta, então da sarjeta ela cai na boca de lobo. Poucas cidades, poucas
condições exigem, então, uma ligação dessa água pluvial que a gente gera no lote ou na edificação, diretamente, ligada diretamente na rede de água pluvial. Então, a gente vê ela sendo lançada na sarjeta, né? E, infelizmente, nem assim, às vezes, a gente consegue cumprir um quesito mais apropriado de urbanidade, né? Então, essa água, às vezes, ela é despejada na calçada de qualquer forma e até mesmo nas vias públicas, atrapalhando muito a circulação dos pedestres, né, e de veículos também durante o período, durante as chuvas, né. Mas um detalhe aqui em relação à questão das ligações é o custo, olha só. Então, os custos vinculam-se aí à tipologia adotada para as redes pelas concessionárias, né, a distância até a interligação e os volumes, e também pela tipologia das ligações, das edificações adotadas. Então, essa questão aí envolve, por exemplo, a gente já tem uma recomendação, né, uma exigência, inclusive normativa, que as edificações novas devem ter cada uma ligação, um ramal, né, sai um ramal principal, né, para a edificação. Então, por exemplo, um condomínio com vários apartamentos, né, sai um ramal desse, né, então esse ramal ele vai, o custo para ligação dele, para o lançamento dele, vai estar relacionado à quantidade de água que ele vai ter que levar. Então, uma coisa é levar para uma residência, né? Então a gente tem um diâmetro menor dessa tubulação, outra coisa é levar para esse condomínio, que tem lá 50, 100 moradores, 100 residências, né? Apartamentos, por exemplo. Então, o custo está ligado a essa questão do volume que nós estamos consumindo, né, dessa água, né? Assim como também o tipo de material e etc. Isso também envolve esse custo da ligação, a distância e etc. O outro elemento físico também que incide diretamente, né, nos custos de infraestrutura urbana são os equipamentos complementares, né? Então, são dispositivos aí individualizados dos sistemas relacionados aí às instalações operacionais e que têm menor influência dos urbanistas. Então, são aqueles dispositivos, aquela infraestrutura, né, que é responsável por produzir, vamos dizer assim, aquele serviço que vai ser ofertado para as pessoas. Então, por exemplo, aquele local onde que produz a água potável, a estação de tratamento de água, né? Então, por exemplo, aqui, né, o sistema de abastecimento de água, a gente tem, além da ETA, né, que nós temos uma foto aqui da estação de tratamento de água, né, e é lá que ocorre a maior parte da operação, né, do sistema de oferta, o sistema público, né, de abastecimento de água, assim como também outras partes, né, outros constituintes do sistema de abastecimento de água, que é lá na captação. Então, lá na captação, a gente tem lá um bombeamento da água, às vezes até mesmo um represamento, né? E aí tem uma condição operacional maior. Assim como também nos reservatórios. Aí já num outro subsistema, no caso do esgotamento sanitário, a gente tem a estação de tratamento de esgoto, como a gente pode ver aqui nessa foto, né? Então é o equipamento complementar, né? Assim como também os emissários é a saída do esgoto depois da ET. No caso lá do subsistema de energia elétrica e iluminação pública, então eu já queria fazer um destaque aqui sobre essa questão da iluminação pública com vocês. É uma parte que a engenharia urbana vai ter bastante contato, a gente espera aí, né? Tem até uma disciplina eletiva no curso, e é um elemento importante para a gestão urbana a questão da iluminação pública, né? Então, para poder ofertar esses serviços aí de energia e de iluminação pública na cidade, precisa então das centrais de distribuição, né, as hidrelétricas, né, esses locais onde produz, né, essa energia ou transforma energia para ser ofertada aí para o usuário, né? E no caso aí de onde tem abastecimento canalizado por gás, né, nós temos lá as fábricas, os poços, né, e a rede de armazenamento, né, os tanques de armazenamento. Então, isso tudo aí constitui os equipamentos complementares. E aí, assim, uma reflexão interessante a gente fazer aqui, por que
que a gente tem menos influência aqui, né, os urbanistas, né? É porque essa parte é uma parte onde que tem uma operação que muitas vezes demanda de conhecimentos de outras áreas. Então, por exemplo, na estação de tratamento de esgoto, nós vamos demandar de um conhecimento sobre biologia, sobre química, para tratar o esgoto. Da mesma forma, no tratamento da água, a gente vai demandar lá de um conhecimento de química, por exemplo, para justamente fazer o tratamento dessa água enquanto a gente utiliza esse conhecimento da química e esse conhecimento também da biologia, nesses casos que eu falei, né? Então, geralmente, a gente precisa de um profissional que foi aí capacitado para fazer a operação, né, desses sistemas em função disso. Então, dando prosseguimento, né, nós temos aqui mais uma outra conceituação importante, que são os tipos de custos levantados, né? Então, dentro desse levantamento de custos que a gente vai fazer e depois passando para o orçamento, que é falar quanto que realmente vai custar aquela obra, né? O custo de uma obra é constituído pelos insumos, né, os seus custos diretos ali, né, por exemplo, o material que vai ser utilizado, areia, concreto, tubulações, né, cabeamentos, e pelos custos indiretos, né, que é a mão de obra, né, e outros encargos sociais. Então, esses custos, e também, por exemplo, assistência para os, os trabalhadores que vão trabalhar na obra, então a alimentação, então tudo isso aí, os encargos sociais, né? São questões aí mais diretas em relação a esses custos indiretos. E aí, dentro das formas, né, dos tipos de custos que nós temos lá os custos unitários, que são aqueles necessários aí à execução de uma unidade de serviço. Então, são custos aí relacionados a cada elemento do serviço. Então, por exemplo, o lançamento de uma tubulação de drenagem, o lançamento de uma tubulação de esgoto, o lançamento de uma tubulação de água. Então, para lançar essa tubulação, nós precisamos de ter uma série de atividades, de serviços, que vão desde da montagem lá, por exemplo, do canteiro de obra, né? Às vezes precisa de arrumar o terreno antes mesmo de entrar o próprio canteiro, fazer a limpeza do terreno. Então, isso tudo são serviços aí. Então, existe um custo unitário, né, para o final a gente fazer essa urbanização completa. Então, são vários serviços, por exemplo, para a gente lançar lá um bairro, né? Vamos construir um bairro novo, um loteamento. Então, a gente precisa lançar vários serviços ali, topografia, canteiro, a limpeza, preparação do terreno, e depois vem, né, na pavimentação, existem várias etapas, na questão do lançamento da rede, a gente abre a vala, lança o tubo, fecha a vala, então isso tudo aí vai constituindo, cada um desses serviços entra como um custo unitário. O custo de produção, né, é aquele custo que eu tenho para poder, por exemplo, oferecer a água, né? Quanto que custa para poder oferecer a água na porta do cidadão? E aí a gente falando da drenagem, né? Qual que é o custo para poder coletar essa drenagem, essa água pluvial ali no meio urbano e levar ela de forma segura para um local adequado, de forma adequada, né? Então, esse custo operacional, tá? De oferecer o serviço, tá? E aí inclui tudo, né? O custo de referência, né? Que a gente tem, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui mais para frente, para nos dar essa primeira indicação dessa dimensão que é um custo de uma obra de infraestrutura, no caso aqui mais voltado para o saneamento e a drenagem, né? Então, esses custos de referência são custos unitários, compostos aí de forma genérica, sem considerar nenhum aspecto particular da obra. Então, a gente tem vários, nós vamos mostrar alguns aqui, várias referências
técnicas e, às vezes, até aquela referência pessoal do projetista, do técnico, onde a gente, no primeiro momento, olha, eu tenho uma área lá X, qual que é o custo nosso de referência, o custo estimado para podermos urbanizar aquela área? Ah, vamos adotar então um dado aqui, que é um dado nacional, um dado estadual, ou um dado que eu utilizei no meu último projeto. Então, eu projetei e aí depois a gente executou e o valor chegou nesse aqui final. Então, vamos usar como referência. Isso são custos de referência para nos dar uma resposta mais rápida de qual que seria um custo estimado aí, né? Para uma determinada obra, e aí, para cada item daqueles, os custos unitários, né, a gente então tem aí um valor, né, genérico de referência, tá? Sem considerar, por exemplo, então, uma coisa é a gente lançar uma via, lançar uma rede, né, num terreno mais plano, num solo, né, de uma consistência melhor, com mais resistência, né? Outra coisa é a gente lançar, por exemplo, num trecho mais inclinado, onde o solo não dá muita consistência para poder lançar a rede, para poder lançar o pavimento. Então, a gente vai ter que lançar a mão ali de mais material. Então, isso tudo deixa a obra mais cara, né? Então, depende muito da situação local. Ah, naquele local é plano, mas eu tenho lá uma área alagadiça, então no período chuvoso o lençol freático sobe e aí mina a água lá, então eu vou ter que fazer uma drenagem naquela região, né, para poder lançar, por exemplo, a rua, para poder lançar uma tubulação, alguma obra dessa de infraestrutura. Então, esse custo que eu tenho inicialmente estimado genérico, ele não vai inferir, considerar essas características, essas peculiaridades. Mas ele é importante para nós, ainda assim, né, o custo de referência é importante para a gente poder ter uma estimativa mais rápida, então, de qual que é aquele custo, e para uma gestão urbana, uma gestão municipal, ele é muito importante, porque a gente não consegue fazer, no primeiro momento do planejamento municipal, a gente precisa de fazer um planejamento orçamentário ali, ver para onde o dinheiro vai ser encaminhado em função das prioridades. Então, nesse levantamento de prioridades do município, a gente não consegue, às vezes, ter projetos detalhados de cada uma dessas demandas, né? Então, principalmente essas demandas de infraestrutura, essas demandas urbanísticas, dos sistemas urbanos aí, onde precisaria de muitos projetos e etc. Então, a gente faz um levantamento estimado inicialmente, né, considerando aí um erro, para poder ter uma noção desse recurso, um volume desse recurso que a gente vai ter que investir. E aí nós temos mais um outro custo, que é o custo para orçamento, que é justamente entrando nessa questão que eu falei por último, de desenvolver os projetos. Então, os custos para orçamento, a gente vai orçar, né, para poder contratar uma empresa, para contratar, né, um serviço ali, para alguém para executar o serviço para nós, né? Ou quando a gente é consultado, né, a nossa empresa é consultada, a gente também faz para ele um orçamento. Então, são custos aí unitários, né, por cada uma daquelas atividades que a gente tem, né, na obra, para poder chegar no final lá na urbanização, compostos aí para orçar uma obra específica e que considera as condições locais. Então, aqui eu lancei mão dos meus projetos. Então, eu verifiquei que lá no local tem uma rocha, eu preciso fazer um desmonte da rocha para passar com a avenida, eu preciso fazer uma remoção, por exemplo, de uma limpeza do terreno, eu preciso, né, de fazer a drenagem, como eu falei inicialmente. Então, eu considerei todas essas características locais, né, que tipo de solo que um solo que eu tenho mais resistência ou não, e aí eu consigo, então, ter um valor, né, um custo unitário por cada etapa ali mais próximo da nossa realidade final. Então, quando a gente vai orçar um serviço, a gente está trabalhando lá na prefeitura, né, trabalhando aí em qualquer órgão público, e algumas empresas mais bem organizadas, elas também agem dessa forma, né? Elas precisam, então, para fazer uma contratação de uma empresa para executar uma obra,
fazer então esses projetos, fazer esse detalhamento mais apurado, para termos então um custo unitário mais próximo da realidade possível, e aí falar, olha, eu estou aqui levantando um custo tal, eu estou procurando empresas para poder executá-lo, né? Então, um custo para orçamento. Isso que a gente vai ver aqui no final da aula, um exemplozinho de um orçamento baseado em custos assim, tá? No caso da drenagem pluvial. Então, vamos lá. Tem mais uma informação aqui também interessante dessa parte conceitual para a gente compreender, né? Essa questão de custos e tal. Os orçamentos, né? Para a execução de uma obra, né? Então, o orçamento ele é um custo total da obra, tendo aí como base os preços, né, dos insumos praticados no mercado ou valores de referência e levantamentos de quantidade de materiais e serviços. Então, veja bem, duas coisas importantes aqui. Para poder chegar nesse valor final de quanto vai custar a minha obra, olha, eu tenho uma obra lá de drenagem, eu tenho que fazer vou fazer uma galeria pluvial, vou fazer uma retificação do canal, que ele está todo desmoronando, ele está em péssimas condições na área urbana. Quanto que vai custar isso? Aí, uma coisa é a gente fazer aquele custo, né, genérico de referência lá, para poder ter uma estimativa. Outra coisa é falar assim, equipe, nós temos que fazer aquela obra, então levante o custo. Vamos fazer o orçamento. E aí a equipe, então, vai lá fazer esses levantamentos de quantidade de materiais e serviços. Então, esse levantamento de quantidade de materiais e serviços só é possível quando a gente faz um pré-dimensionamento, pelo menos. Então, a gente vai ter que fazer um projeto de engenharia, vai ter que ir lá no campo, medir, calcular, verificar, né? Inclusive, quantas horas de serviço nós vamos precisar. E aí, beleza. Nós temos que é fazer esses levantamentos, né, de engenharia. Qual que é a dimensão, qual que é o material que eu vou precisar, qual máquina eu vou precisar, quantas horas eu vou precisar. Então, a gente fez esses levantamentos técnicos, tá? E aí, eles me deram, então, uma demanda de números. Eu vou precisar de tantos caminhões de concreto, tantos areia, caminhões de areia, todo esse material. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar valores de referência, que são valores que eu tenho tabelados, né? Então, nós vamos mostrar um aqui importante, que algumas instituições governamentais ele traz, principalmente para ser utilizado na iniciativa pública, as prefeituras, as concessionárias públicas, né? Os órgãos públicos aí utilizarem, porque senão a pessoa poderia orçar ali no primeira casa de material de construção e ela às vezes não dá um valor médio, né? Porque a gente precisa de ter um valor médio justamente para não privilegiar ou não falar que o valor está muito alto ou está muito baixo, né? Então, a gente usa um valor de referência, mas também é possível fazer uma cotação no mercado, principalmente quando a gente não tem esse valor de referência tabelado por alguns órgãos do governo, né? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela traz lá uma tabela de referência, prefeituras maiores como Belo Horizonte traz uma tabela de referência, então você vai fazer a Prefeitura de Belo Horizonte abrir um edital lá para uma obra de drenagem, lançar lá 100 metros de rede tubular. Então, sua empresa quer participar da execução, né? E aí a prefeitura vai então informar qual que é o custo de referência que vai ter. E ela vai falar, olha, estou chegando aqui num custo de referência, os engenheiros lá fizeram o projeto e calcularam esse orçamento, né? E falaram assim, olha, vai custar aqui R$100.000. Eu utilizei como referência valores aqui da minha tabela. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma tabela de referência. E aí ela vai e consulta o mercado. Mercado, empresas, quem quer fazer esse serviço para mim em cima desse valor? Né? O valor, e aí como que ela obteve esse valor de referência? Ó, o valor de referência, por exemplo, da manilha, né, de concreto lá, vai ser de R$1.000. Aí ela fez esse orçamento, ela fez esse levantamento com todos os fornecedores que ela tem local. E aí ela já fez a média desse valor e já colocou na tabela dela, tá? Então, essa aí é uma forma, então, da gente chegar nesse valor total. A gente sabe o quantitativo,
o que eu vou precisar, o quanto que eu vou precisar para executar a obra, e aí eu sei quanto que é o custo médio daquele serviço, né? Da mão de obra, dos materiais e tal, então eu multiplico isso e chego no final aí no valor total. Então, a gente tem, como eu já tinha adiantado, né, a estimativa, né, um orçamento estimado com utilização dessas tabelas e índices de preços, consultas a fornecedores, né, ou através de simples avaliações baseadas no bom senso. Esse trem de baseado no bom senso, assim, às vezes é utilizado, né, muito assim, no caso de pessoas que têm um nível de experiência muito elevado em cima daquele serviço, então assume-se, né, aceita-se, né, uma estimativa de orçamento com base, né, numa pessoa que está ali 30, 40 anos no mercado, às vezes, executando aquele tipo de serviço, mas não é muito usual, é mais usual a gente usar essas tabelas, esses índices de preço que nós vamos ver aqui. E os descritivos, que são baseados em composição de custos, alicerçados aí nos serviços unitários dos componentes do serviço e em quantitativos elaborados com base nos projetos e especificações. Então, veja bem, nós vamos ver, tem algumas tabelas, né, algumas referências, melhor dizendo, que vai trazer para a gente uma informação assim, ó, quanto custa lançar 100 metros de rede? Ou urbanizar tantos metros quadrados, no caso aí, com o sistema de drenagem. Então, são, né, duas coisas diferentes, né? Ele está falando para a gente assim, ó, nesse caso, né? As duas coisas quando eu falar a outra, né? Então, por enquanto, a mesma coisa, no caso, assim, falou em área ou falou em trecho, tá? Ele não quis saber se você vai usar qual material, qual tipo de solo que está ali, né? Assim, não quis, inclusive, assim, fatorar e detalhar que, por exemplo, para lançar 100 metros de rede, eu preciso, então, de quais atividades para depois o serviço estar executado? Eu preciso de abrir a vala, eu preciso de material para reaterro, eu preciso, né, de areia para sentar o tubo, eu preciso do tubo, eu vou precisar de concreto, eu vou precisar de equipe de topografia, eu vou precisar de escoramento. Então, todos esses itens entram na composição de custo. Então, que é esse orçamento descritivo bem detalhado. Então, ele não fala simplesmente, ó, o orçamento aqui estimado, né, no caso, para lançar 100 metros de rede foi esse, R$ 1.000, né? Desculpa, R$ 100.000. Não, ele traz no descritivo, para chegar nesses R$ 100.000, ele fala item por item, né? É o que foi demandado aí para lançar, então, esses 100 metros de rede, diferentemente do estimado, tá? Então, vamos lá, alguns custos aqui, então, estimados, tá? Da infraestrutura dos sistemas urbanos, e a gente vai ver aqui dentro, no caso, né, alguns elementos de saneamento, entre eles a drenagem. Então, olha só, desses subsistemas que a gente está vendo aqui, né, vocês vão ver na disciplina, e aqueles subsistemas essenciais para a cidade funcionar, né? O sistema de comunicação geralmente, né, tem um valor aí aproximado de 16%. Isso aqui é uma estimativa, né, assim, bem generalista, tá, gente? Então, cada área, cada local que vai ser urbanizado, ele naturalmente tem as suas características, então isso aqui pode mudar um pouco, né? Então, o sistema de comunicação aí tem uma estimativa de representar 16%, né, do valor total do custo da infraestrutura, a energia, o sistema energético 19%, o sistema viário 20%, desculpa, o sistema sanitário 20%, aí nós vamos ver que o sistema sanitário aqui, ele não está incluindo a questão da drenagem. A drenagem, ela muitas vezes ela é incluída, né, no sistema viário, porque aquilo que eu falei anteriormente, na hora que a gente falou um pouco da infraestrutura, ela é lançada junto com o sistema viário, né, a drenagem, né? Então, as redes de água e esgoto também são lançadas antes, né? Mas a drenagem pluvial, ela
possui aqueles componentes que fazem parte, né, diretamente do leito da via, né? Então, a sarjeta, a boca de lobo, então, esses são elementos aí que vão, né, ter que ser executados junto com, né, a pavimentação, né, naquelas etapas todas lá. Então, o sistema, né, o destaque aqui é o seguinte, ó, o sistema viário é aquele que geralmente mais representa aí nesse custo, né, 45%, né, e aí a gente, enxergando um pouquinho lá dentro desses 4 subsistemas, né, destacando aqui a questão do sistema viário, como eu tinha falado anteriormente, olha só, a pavimentação representa em torno de 73% daqueles 45%, né, e a drenagem pluvial em torno aí de 27%. No caso lá do sistema unitário, então ele considera o sanitário, né? Ele considera a água potável e os esgotos sanitários. E aí o lançamento da rede de esgoto, olha só, do sistema de esgoto, ele é 70%, chega a representar 70% desses 20%, né? E a água 30%. Então, assim, de uma forma generalista aqui, depois a gente vai detalhar lá nesses 2 subsistemas, mas é porque basicamente ele também está relacionado, né, esse custo maior no caso do sistema de esgotos maior do que a água, está relacionado ao tamanho da tubulação. Então, os diâmetros das tubulações de esgoto são muito maiores do que as tubulações de água potável, mesmo considerando aí que a rede de água potável tem alguns elementos que geralmente nós não temos na do esgoto, né? Mas então, assim, o sistema de esgoto ele não é barato, não somente implementar, mas também a manutenção dele. Então já fica aí essa primeira impressão, né, para vocês aí dessa situação. E que pode, inclusive, nos trazer aí indicação da situação dele, né? Então, olha só, esse outro gráfico aqui também traz esses percentuais todos fatorados aí, né, dentro desse valor total, né? Então, o destaque aqui a gente vê, a pavimentação, né, geralmente é o custo mais alto de todos esses elementos aí, dessas infraestruturas para a gente lançar esses subsistemas que vão oferecer os serviços, né? Então, né, a telefonia, os serviços de comunicação, né, os serviços lá de energia, né? No caso do saneamento, a água, o esgoto e a drenagem, né, assim como a pavimentação. Então, esses são os elementos básicos aí, e o custo representativo, né, deles são esses aqui. Então, para a gente falar um pouquinho assim de quanto custa, né, esses elementos, olha só, a gente utilizando então uma tabela aqui de referência. Então, essa tabela é uma tabela lá do PINE, né? Então é uma revista, então uma parte técnica aí tem assim várias literaturas, né, que ajudam o pessoal do orçamento, né, quem mexe com o orçamento. Então tem equipe lá no escritório que faz o projeto de engenharia, né, faz os dimensionamentos, calcula a obra, verifica e depois passa aí para o pessoal do orçamento, né? Quem vai fazer o orçamento. E pode ser o pessoal da engenharia também, assim como pode ser outros profissionais, né? E aí eles vão utilizar, né, inicialmente aí alguns dados, né, para poder ter essa estimativa de custo, para ter esse valor. Então, essa tabela, ela é, então, utilizada como referência, né, genérica, né, para termos aí um valor, né, de um custo, por exemplo, no caso de uma urbanização em 1.000 metros quadrados de área útil, tá? Então, para urbanizarmos 1.000 metros quadrados de área útil, usando essa referência, né, que é essa revista técnica aí, ela traz para a gente anualmente os dados, e ela traz esses dados aí mensais, né? Então, nós estamos vendo aqui na tabela os dados aí mensais. Essa aqui é uma tabela do ano de 2011, foi até agosto de 2012. Depois nós vamos ver umas mais atualizadas, mas eu queria apresentar essa aqui para vocês verem os custos que são incluídos para essa urbanização de 1.000 metros quadrados de área útil. Então,
está relacionado lá aos serviços de topografia, aos serviços de preparação do terreno, a terraplenagem, e aí olha só, considerando lá um solo leve, médio ou pesado, isso vai envolver, vai interferir na questão do corte do terreno, do reaterro, né? Do acerto do terreno, compactação e tal. Então, o solo influencia. Então, ele traz para a gente essa condição aqui, né? Para o lançamento de rede de água potável, rede de esgoto, drenagem das águas pluviais. Aí olha que interessante, na drenagem ele diferencia a questão das guias e sarjetas das galerias, que seriam as tubulações nossas, tá? Juntamente aqui com a boca de lobo, né? Outro item, né? A pavimentação e a rede de iluminação. Então, seriam os elementos básicos aí que ele considera para urbanização da área. Então, a gente já pegando aqui um dado, o último dado dessa tabela, né? E aí a gente pode fazer aqui um direcionamento para a questão que nós estamos tratando mais especificamente, que é a questão do saneamento, né? Então, olha só, para urbanizarmos aí, lançarmos rede de água potável em 1.000 metros quadrados de área útil, então nesses 1.000 metros vamos parcelar ali, vai dividir esses 1.000 metros em vários lotes, então dependendo da localidade do município, esses lotes podem ter mais de uma moradia e tudo mais. Então, isso, né, chega, né, um valor, né, lá naquele período, né, agosto de 2012, o custo estava saindo aproximadamente, né, genérico, né, um custo genérico de R$ 5.028. No caso da água, do esgoto, olha só, praticamente mais que o dobro, né, como a gente tinha visto lá, pode chegar até 70%, e a água 30%, né, daquele 100% da água e esgoto, né? Então, mais do que o dobro, geralmente, aqui está um pouquinho mais do que o dobro no caso do esgoto. E a drenagem, olha só, quase que o mesmo valor aqui do lançamento da rede de esgoto, tá? E o custo final, né? O custo final de urbanização, o custo final para a urbanização de 1.000 metros quadrados saindo aí em torno, né? O valor de referência aqui, em torno de R$ 52.202,46. Aí, já atualizando um pouco esses dados, né, para o ano aqui de 2018, fevereiro de 2018, e aí a gente já convertendo aqueles 1.000 metros quadrados em metro quadrado, então a gente não está falando mais de 1.000, está falando em metro, tá? Então, antes é 52.000, né? Nós vamos ver que, então, para o ano de 2018, olha só, o valor final, né, o valor total está saindo, né, 65.000, no caso de 1.000 metros quadrados. Mas aí vamos, com calma aqui, vamos falar um pouco da questão dos elementos aí de saneamento, né? Então, para poder nos ajudar aí com um dado referencial no nosso projeto, então essa referência traz aqui para nós, ó, o metro quadrado para lançar rede de água potável é 7,40, o de esgoto, né, rede de esgoto 16,15, o de drenagem, no caso das galerias, né, que são a rede, 6,42, e no caso das guias e sarjetas para compor, né, o sistema de drenagem, em torno aí de R$ 5,16. Então, se eu tenho lá, isso me ajuda como, né? Então, eu tenho, olha, chegou aqui um interessado em parcelar, lotear uma área de 10.000 metros quadrados. Então, utilizando esse valor inicialmente, eu consigo fazer, então, essa estimativa de custo, ou esse custo, né, unitário aqui, genérico para ele, né? Então, de quanto vai custar essa urbanização aqui usando esses dados de referência. Então, é um primeiro dado para ser utilizado, não vai ser com base nesse dado que a gente vai, né, de fato, começar a construir a obra, né? Mas ele traz para a gente, então, essa primeira informação. Então, a primeira informação de custo que a gente trabalha é baseado nesses dados de referência, né, dessas tabelas aí que utilizam várias obras, né, e depois tira um valor médio para uma condição, né, bem geral.
Mas aí, olha só, já pensando em custos unitários, que é aquele custo, então, né? Nós estamos falando aqui do lançamento da rede de água, da rede de água pluvial, né? A galeria, né? Que é em torno aí de 6,42 por metro quadrado. Não falamos aqui para que esses 6,42 quanto que incide no custo do tubo, quanto que incide no custo do trabalhador, quanto que incide no custo do material de construção que vai utilizar, da máquina que eu vou utilizar, nada disso. Estou falando só que, olha, é esse valor cheio, né, para poder lançar a rede, né? Então, já nesse outro referência que a gente tem, e essa referência aqui no caso da Secretaria, atualmente a Secretaria de Estado está sendo, né, chamada de Secretaria de Infraestrutura do Estado, né, a antiga CETOP aí, né, de Transportes e Obras, né, de Obras Públicas, Secretaria Estadual de Transporte e Obras Públicas, então a famosa CETOP, então as tabelas da CETOP. Então a CETOP, essa Secretaria do Estado, ela traz as tabelas desses custos unitários, tanto da parte de infraestrutura, tá, das demandas de infraestrutura urbana, que são essas que a gente falou um pouquinho, assim como também da parte das edificações, custos unitários para edificação. Então, o custo para poder lançar lá, por exemplo, um determinado item da rede, né? Então, nós vamos fazer 100 metros de rede de água pluvial, né? E aí tem lá, assim, um item que dentro dessa rede pluvial, a gente vai ter lá um posto de visita. Então, quanto custa para lançar um posto de visita? Então, ele vem por item, né? Então, são muitos itens que eles trazem aqui. Olha lá, são mais de 3.000 itens, né? De composição de custo unitário. Então, no caso, por exemplo, de lançar o posto de visita, ele fala desde do material que vai precisar até a mão de obra, né, que vai precisar aí para executar aquele serviço. E não simplesmente falou, olha, para lançar 100 metros de rede é aquele valor total, né? Então, aqui já começa a trazer custos unitários para nos ajudar naquele orçamento que nós vamos fazer. Então, a partir do momento que a gente fizer nossos projetos de engenharia, nós vamos saber quanto que eu vou precisar, quantos postos de visita eu vou precisar, né? E aí, em função desse valor que eu tenho de referência do custo do posto de visita, eu sabendo que eu preciso de 3, então eu chego no valor total, né, no valor global aí, relacionado a esse item. Então, essas tabelas, né, essas planilhas, no caso, né, essa aqui da CETOP, da Caixa Econômica Federal, a Sudecap Belo Horizonte também tem, elas, quando o órgão público está montando o seu orçamento, né, então a equipe da engenharia foi lá, fez o projeto, agora vamos ver quanto que vai custar esse projeto, então, que é o orçamento, nós temos que utilizar, então, esse material de referência, tá? Então, trazendo aqui um exemplo, então, por exemplo, vamos ver lá, ele está trazendo aqui uma tabelinha, né, um relatório de composição para esse item, que é a ala de rede tubular. A ala é aquele dispositivo no final da rede de drenagem, né? Aqui é uma ala de diâmetro de 1.100 milímetros, né? E aí tem dois desenhos aqui, esse primeiro desenho é uma planta, né, retirada lá do caderno de encargos da Sudecap. Então, a Sudecap, né, quando você vai fazer uma obra para eles, Prefeitura de Belo Horizonte, né, que a Sudecap é uma secretaria de Belo Horizonte voltada aí a essa questão de obras públicas e tal. Então, ela tem padronizado. Ela falou, olha, aqui a rede, todos os elementos de infraestrutura têm que ser executados dessa forma. Então, ela já tem um guia todo orientando. Então, as dimensões e tudo mais, né? Como tá demonstrado aqui nessa figura, né? Que é uma planta dessa ala, né? Que é esse dispositivo que a gente tem aqui, ó, para a saída da água, tá? Então, quanto que é o custo disso? Aí, voltando lá para o nosso foco, né? Que é no caso aqui da nosso relatório de composição, para a gente verificar o custo
Então, ele vem decompondo para nós aqui, ó, para lançarmos, então, essa ala de rede tubular com diâmetro, né, de 1.100, ele falou para nós aqui o seguinte, olha, quais são os serviços, né? Tem esse corte e dobra de montagem de aço, então, porque é um sistema de concreto armado, tem a escavação, tem o serviço lá de forma, né, porque vai fazer a concretagem lá no local, e aí o fornecimento do concreto. Então, isso aqui é não o concreto quanto custa, mas é o fornecimento. Então, já está informando que alguém vai lá lançar, né? Então, já está incluindo o custo aqui do nosso, da pessoa, do trabalhador, né? Então, a gente tem aqui, ó, o valor de cada um desses itens e o custo que ele utiliza como referência. Então, o custo que eu tenho como referência, né, para lançar uma ala de rede tubular, né, junto aqui, ó, tem duas coisas aqui bem interessantes no final que eu queria destacar. A primeira coisa é o seguinte: o custo direto, só pela, né, demanda aqui desses serviços, né, dessas atividades aqui. Então, o custo é de 1.412. Mas tem um tal de um BDI aqui, ó, de 29,78, que foi acrescentado para o custo unitário total final. Ó. Então, ele somou mais esses 420,64 desse BDI, que é essa representação aqui, né, de 29% aproximadamente. Então, o valor final sai aí em torno de 1.833,14. Então, o que seria esse custo acrescido aqui, né, esse BDI? Que é justamente o custo considerado aí como para ser embutido nele o lucro, né, da pessoa que vai executar e outras coisas associadas ali. Então, por exemplo, o engenheiro precisa de pagar o CREA, então, assim, coisas que não estão diretamente relacionadas ao serviço, incluindo a questão da retribuição pelo serviço, né, da empresa ou pessoa que for executar. Então, está aqui um exemplo, né, de como nós podemos fazer esse primeiro levantamento de custo, esse orçamento. E aí, a gente trazendo aqui um exemplo de um loteamento, né, eu fiz parte aqui nesse caso desse loteamento, eu fui uma das pessoas que aprovou o loteamento, avaliou, depois aprovou, né? Eu era secretário de gestão urbana, de meio ambiente nessa época aqui, e aí a gente passou lá, eu fui em Ouro Branco, né? Que eu atuei, e lá a gente teve um momento muito intenso na cidade de loteamentos municipais. Então, depois da chegada da usina que foi para lá final da década de 70, que foi um grande boom, né? A cidade tinha em torno de 6 mil habitantes, depois chegou um momento dela ter em torno de 60 mil, então 10 vezes, né? A população foi aumentada lá, em função da siderúrgica que foi para lá, então foi um grande boom populacional, urbanístico e tal. Lá um estudo de caso bem interessante, porque tem a parte antiga e a parte nova da cidade, que foi toda muito planejada, parecendo com aqueles bairros nos subúrbios americanos lá. Então, quem conhece sabe o que eu estou falando e, né, vale a pena conhecer essa urbanização da cidade nova lá, feita nessa época. Mas aí, depois dessa época que teve um boom, agora no final dos anos da primeira década, né, desses anos 2000, então lá pelo ano 2009, 2008, aí entrando já 2010, 12, né, nós tivemos assim a cidade teve uma injeção de recurso muito grande devido a uma condição da empresa dessa siderúrgica comprar as ações dos funcionários. Então, 30% das ações da siderúrgica eram dos funcionários, e ela falou, não, eu quero essas ações, quanto vocês querem pagar? Quanto vocês querem que eu pague por ela? Então, assim, ações que valiam 5 mil, de uma hora para outra valia 100 mil. Então, enriqueceu muita gente na cidade com isso, né? Uma pessoa que às vezes trabalhava lá na usina como operador, não ganhava R$2.000, aí, pelo fato dele ter uma ação, ele tinha 150, 200 mil, né, na conta dele devido a essa injeção de dinheiro. Então, foi um grande
boom novamente, né, imobiliário em Ouro Branco. Nós tivemos então que passar assim uma etapa lá muito importante de regulamentação da lei, porque começou a cidade crescer de uma forma que a gente não queria, desorganizada, que depois poderia gerar muito problema. Então, o loteamento era uma coisa que explodiu lá, né? Depois dessa primeira época, né, da década de 70, essa foi a segunda época, segundo momento onde teve maior oferta imobiliária em Ouro Branco. Então, a gente chegou a um momento que nós tínhamos em tramitação na prefeitura mais de 5.000 lotes em loteamentos lá. Então, nós temos uma média aí de, se a gente tem uma oferta de 5.000 lotes, tem uma média aproximada de 4 pessoas, né, nas nossas cidades aí por residência. Então, imaginando que tem uma residência só nesse lote, poderia chegar aí uma oferta para 20.000 pessoas, né? Então, um momento bastante, né, bastante assim exigente para nós. Então, estou trazendo aqui um exemplo para vocês rapidamente, né? Sobre um loteamento lá. Então, esse era um dos menores, tinha loteamento de 600, 800 lotes. E aí, eles tinham, nesse caso aqui, 165 lotes de 200 metros e 400 lotes de 200 metros e em torno de 450 metros, né? Com a atestada aí do lote de 10 metros, né? Para uso residencial e comercial. Então, era uma área mista nesse sentido, né? Residencial e comercial. Tinha uma área total aí, o loteamento de 81 mil metros quadrados, e isso é uma primeira informação que eu gostaria de passar para vocês já terem uma noção em termos desse parcelamento do solo, o que vai depois transformar numa área útil para a questão residencial, para habitação, moradia, né? Então, por exemplo, olha, lá nesse loteamento, menos de 50%, 48% aqui, né, foi útil para lotes. Então, ele tirou essas outras áreas aí para passeios, 7,80%, mais 16% aproximadamente para vias. Então, esse é um dado interessante, vocês terem noção. Se é uma área nova a ser parcelada, pelas experiências que eu tive com aprovação de loteamento, costuma aqui, a questão de topografia, inclusive, e de aproveitamento de terreno, em torno de 15% a 20% do terreno se torna via, pelas experiências que a gente teve, né? A área verde, né, em torno aí de 18%, mais 9,5% para a área de APP. Então, essa área aqui também é uma outra área interessante a gente saber. Cada município tem uma regulação quanto a isso, que é uma área que tem que disponibilizar, tem que preservar, né, manter preservada para o município lá, em função do capítulo que fala lá na lei de usurpação do solo, que é para manter, né, essas áreas públicas. Então, tem uma área institucional pública e uma área verde, né? Então, né, no final das contas, ele parcelou, né, para vender ficou com ele, né, esses 48% aí da área para vender em lote. Então, essa é a planilha, olha só que interessante, é uma planilha, né, onde a gente tem lá os itens dela, do orçamento dele, então ele tem que apresentar isso para a prefeitura, né, qual que é o custo que ele vai ter lá, orçado, né, é lógico que depois da obra esse custo sempre é atualizado, mas ele indicou inicialmente que o custo seria esse. E aí, a gente destacando aí, né, 9 itens que ele colocou aqui, né, dos custos, né, dos serviços preliminares, projeto urbanístico, terraplenagem. Aí, no caso aqui da drenagem, olha, ele colocou junto com os custos de água e esgoto, né, e aí ficou lá um custo total para urbanizar essa área de 240 mil, né? Então, incidindo em aproximadamente 9% do custo total para poder urbanizar totalmente o loteamento, né? Ou a pavimentação, aqui, olha, em torno de 30%, aquele valor, né, variando de 30% a 40%, geralmente, é a questão da energia e iluminação, e esse custo aqui foi levantado através dos projetos, não foi um custo estimado. Então, ele fez os projetos, né, levantou o quantitativo de cada projeto desse, né, de quanto poste eu vou precisar, quanto cabeamento, quantos metros de rede,
tudo isso aqui ele tem que implantar, né? Paisagismo, quantas árvores eu vou ter que plantar, gramar, isolar lá, preservar a área de preservação permanente de um córrego que passava lá e tal. Então, isso tudo ele levantou em termos de engenharia, depois ele foi lá naqueles custos de referência que a gente viu, unitário, né? E fez esse somatório aí. Então, o valor final lá de 2.642.000, né, para urbanizar essa área toda, né? E aí, olha que interessante, o custo médio de urbanização dele para a área foi em torno de R$ 32,40 para a área total. Só que, isso é interessante a gente ter noção, ele não vai repassar, ele não vai ter condição de repassar aquela área toda. Então, qual foi o custo que ele teve naquela área que ele vai poder comercializar, né? Que é a área útil, né? Aquela tabela que a gente viu lá no PIN, inclusive, fala de área útil. Então, a gente dividindo, ele teve em torno de área útil, então, que é essa área que vai lotear, em torno de 39 mil metros quadrados, e aí o custo por área útil, olha lá quanto vai ser. R$ 66,76, muito próximo daquele custo que a gente viu naquela tabela de referência do PIN lá. Então, tem alguns casos que podem coincidir, mas isso mostra no primeiro momento que o valor não é tão assim fora da curva, né? Então dá para a gente utilizar como referência, mas depois a gente tem que fazer o orçamento detalhado, né? Com o levantamento de custo unitário. E aqui, para finalizar, gente, eu trago um exemplo de um outro lado lá da secretaria, onde a gente orçou, né, uma obra. Então, nós fizemos uma obra de drenagem por um lançamento lá de aproximadamente 43 metros de um trecho de drenagem pluvial lá da cidade. Então, a gente tem aqui nessa tabela, né, de orçamento, custo por custo de cada um dos itens, né? Esses custos unitários. Então, a gente tem a descrição do item, né? A unidade, né, do item, a quantidade, quanto que foi necessário por cada item, né? O preço unitário do item, o preço total e quanto que ele representa, né? Então, pegando o item 2 aqui, ó, que é o lançamento do trecho da rede. Então, esse caso era um caso assim, que é uma rede de drenagem pluvial, um caso muito complicado, mas muito comum em alguns municípios aí. A rede não fez manutenção da rede de drenagem, e aí, meu amigo, a rede abriu e gerou uma erosão gigante, que inclusive estava causando risco de desabamento na questão estrutural de 2 edifícios lá. Então, foi uma obra que não foi simplesmente abrir a vala e lançar a rede, não. A gente tinha que reconformar o terreno, fazer vários dispositivos de drenagem, escada, tubo de queda, para poder corrigir o problema. Tudo por causa de uma manilha que custa aí, né, menos de R$ 1.000, e mais uma manutenção e tal, né, que não ficaria R$ 2.000 aí, ela acabou se tornando um valor assim estrondoso, né? Só a obra de drenagem para reconstruir o trecho, nós vamos ver aqui o custo dela, mas ficou mais de R$ 100.000, mas a obra total ficava mais de R$ 600.000. E nenhum prefeito queria fazer isso. Então foi R$ 600.000 é o custo de uma unidade básica de saúde. Então, o que o prefeito prefere fazer? Corrigir uma rede de drenagem de 600 mil, que ninguém vai ver depois, ou ele fazer um posto de saúde num bairro pobre. Então, a gente não pode deixar o problema acontecer, né? Mas aí, assim, só para mostrar aqui uma questão da decomposição do custo, né, no caso do lançamento lá da rede, então, olha só, o que incide nesse lançamento da rede? A hora da retroescavadeira, né? Então era necessário lá 9 horas da retro, um custo naquela época de R$ 54, aí nós temos o custo total dela, só da retro para poder abrir e fechar a vala aqui, né? O tubo de concreto, né? Concreto armado de diâmetro que é de 800 milímetros, então o tubo na época estava custando R$ 180, e precisar de 43 metros, né, desse tubo. Então, o valor total só dos tubos, né, esse tubo ele é aproximadamente 1 metro, né, que a gente compra ele, inclusive. Ele vem em 1 metro, né, mas compra baseado no metro também.
O cimento para poder fazer o trabalho lá, a areia, né? Porque o trabalho ia ser todo desenvolvido lá no local, para isso, para sentar o tubo, né? Então, o valor, né, só para lançar esse trecho ficava em torno de R$ 8.550. Mas no total, para fazer a obra toda, para reconformar o buraco e tudo mais, nós vamos ver aqui no final, ó, o valor chegava aí em torno de R$ 184.000 sem o BDI. Né? Então, a gente, né, avaliando isso tudo aí, é um custo bem alto, né? E muito difícil de ser executado no município. Então, estou deixando aqui para vocês verem essa planilha completa, tá? Tá lá na nossa pasta do Google Drive. Vocês vão poder acessar ela dentro da pasta de saneamento, né, da nossa biblioteca digital, se não me engano, é a pasta 6 dentro da biblioteca, né, saneamento. Então, você tem lá essa tabelinha, essa planilha detalhada aí com todos esses custos aí para essa obra de drenagem lá. Mais algumas referências aqui, né, que a gente já tinha informado, e por hora é isso, né? Nós vamos dar mais uma continuidade na próxima aula, falando sobre algumas medidas compensatórias da drenagem, e aí a gente encerrará, então, esse conteúdo da drenagem pluvial. Ok, pessoal? No mais, eu me despeço de vocês, deixando aí os contatos, né, para quem precisar, a qualquer momento pode contactar. Um abraço e tudo de bom.